E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa aula vai ser língua portuguesa, tá? Apostila grossa, podem abrir na página 19. Então, nós vamos fazer umas atividadezinhas na página 19 e 20 sobre interpretação de texto, tá? Então, na página 19, número 1, leia a história a seguir. Então, eu vou ler com vocês, depois a gente vai responder as questões, beleza? O presente de agradecimento. Nem sei como agradecer a eles, Branca de Neve comentou com seu marido, o príncipe. Os dois estavam a caminho da casa dos 7 anões para fazer uma visitinha e levar um presente especial, um banquete para 7 reis. Branca de Neve olhou para as travessas e os cestos cheios de comidas deliciosas. Não parece o bastante, ela disse com um suspiro. Eles salvaram a minha vida. Tenho certeza de que vê-la feliz já é uma satisfação para eles, disse o príncipe, pousando o braço ao redor de Branca de Neve. Eles não querem riquezas e parecem felizes assim. Branca de Neve teve que concordar. Quando a cabana dos anões surgiu, ela se apressou. Mal podia esperar para rever seus amigos. Esses 3 pontinhos no final quer dizer que a história continua, tá? Então, esse textinho foi tirado de 365 histórias para dormir, tá? Da Disney. Vamos responder as questões agora. 2. De qual história fazem parte os personagens desse trecho? Qual história, gente? Muito fácil. Branca de Neve e os 7 anões. 3. Com quem Branca de Neve estava conversando? Com quem que ela estava conversando ali sobre o presente que ela queria dar para os 7 anões? O príncipe, né? Com o marido dela. 4. Sobre o que eles conversavam? Sobre o que eles estavam conversando ali na história? Sobre o banquete que ela queria dar, sobre como seria a visita na casa dos 7 anões, né? 5. Aonde que Branca de Neve e seu marido estavam indo? Aonde que eles estavam indo, gente? Lá na casa dos 7 anões. 6. Leia novamente este trecho. Os dois estavam a caminho da casa dos 7 anões para fazer uma visitinha e levar um presente especial, um banquete para os 7 reis. Letra A. Quem seriam os 7 reis? Quem seriam os 7 reis? Os 7 anões. B. Por que eles foram chamados assim? Porque tinham um grande reino, porque a Branca de Neve gostava deles ou porque usavam coroa? Por que vocês acham? Porque a Branca de Neve gostava deles, certo? O 7. Qual o título do texto? Lembra que o título sempre está lá no começo do texto. Geralmente, não sempre, mas geralmente está em destaque, com outra cor, ou em negrito. Tá? Esse está em verdinho, que é o presente de agradecimento. 8. Por que a princesa queria agradecer aos 7 anões? Por que ela queria dar o presente para eles? O que eles fizeram por ela? Salvar a vida dela, certo? 9. Os acontecimentos do conto O Presente de Agradecimento ocorreram antes ou depois dos acontecimentos do conto da Branca de Neve e os 7 anões? Gente, teve a história da Branca de Neve, acabou lá o conto, acabou, como que acabou a história do conto lá? O príncipe salvando a vida dela, ela, né, ficando junto com o príncipe. Esse texto que eu li agora pra vocês, do presente, que ela vai dar pros 7 anões, ele aconteceu antes desse conto da Branca de Neve ou depois? Prestem atenção que nesse texto ela já tá com o príncipe, já tá acontecendo
ela já está com o príncipe, já está casada com o príncipe, então ele aconteceu depois, certo? Foi tipo uma continuação daquela história da Branca de Neve, tá? Podem ir para a página 21. Gente, agora na página 21, nós vamos ver um pouquinho de aumentativo e diminutivo. Diminutivo a gente já viu. Lembrando que o diminutivo é sempre quando diminui as palavras, o tamanho das coisas, tá? Então, número 1. Releia o trecho a seguir. Os dois estavam a caminho da casa dos 7 anões para fazer uma visitinha e levar um presente especial, um banquete para 7 reis. Letra A. A palavra visitinha foi empregada para indicar que a visita seria rápida, a visita foi um gesto de carinho, afeto. Gente, vocês acham que o visitinha, ele está no diminutivo porque a Branca de Neve ia lá rapidinho e já ia embora? Ou porque ela ia lá como um gesto de carinho, de amor, de agradecimento pelos 7 anões? E a alternativa 2, ela foi lá por causa de um gesto de carinho, de amor, tá? Então, ó, dependendo da situação, o diminutivo pode ser empregado com sentido carinhoso, sentimental, de ternura. Por exemplo, na frase, esta é minha filhinha. A palavra filhinha tanto pode representar uma maneira carinhosa de se referir à filha, quanto indicar que se trata de uma filha pequena. Então, gente, aqui ele está mostrando pra gente que nem sempre, quando nós usamos o diminutivo, quer dizer que está se referindo a alguma coisa pequena. Pode se referir também a uma questão de afeto, uma questão de amor. Igual ele deu o exemplo ali do visitinha, que a Branca de Neve foi, e igual ele deu o exemplo ali do filhinha. O pai e a mãe de vocês não chamam, não apresentam vocês, essa é a minha filhinha. Pelo tamanho de vocês, pode ser como o tamanho pequeno? Pode, porque vocês ainda são pequenos. Agora, o meu pai, às vezes, me chama de filhinha. Olha o meu tamanho. Ele está se referindo a que eu sou uma pessoa pequena? Não, gente. Ele está se referindo filhinha porque ele tem um amor por mim, ele tem um carinho por mim. Porque é um gesto carinhoso que ele fala de filhinha, tá? Então, vocês vão encontrar as palavras no diminutivo nesses dois sentidos. Tanto quando for se referindo ao pequeno, ao menor, quanto se for se referindo a essa questão de afeto, de carinho, tá? 2, gente. Se a Branca de Neve tivesse encontrado uma casa muito grande, onde viviam 7 gigantes, como poderíamos nos referir a essa casa? Tá, agora nós vamos entrar na questão do aumentativo. Olha o nome. Aumentativo, tá? Aumentando, tá? Vai se referir a coisas maiores. Então, ele tá querendo, se tivesse encontrado uma casa muito grande, como que seria? Casinha? Não. Casa? Também não, porque é normal. Casarão? Seria um casarão grande? Sim, casarão, tá? Então, as palavras que indicam tamanho aumentado, elas estão no aumentativo. Então, isso é bem tranquilo, é só lembrar. Aumentativo, aumenta. Diminutivo, diminui, tá? Agora vamos ler as palavras lá, ó. Amigão, cachorrão, gatão, carrão, pratão, copão, montão, janelão, engraçadão, livrão, cadernão, papelzão, borrachão. Todas essas palavras estão no aumentativo, tá? Letra A, página 22. Letra A. Pinte as duas últimas letras de cada palavra que você leu. Então, por exemplo, tem lá a primeira palavra que é amigão. Amigão. Ele está pedindo para vocês pintarem as duas últimas letrinhas. Duas últimas letrinhas da palavra. Seria o A e o O. Vocês vão pintar, tá? De todas elas. Cachorrão também. Cachorrão.
também vão pintar. Pintando elas, vocês vão perceber que todas elas terminam com as mesmas letrinhas, que seria o ou, tá? Letra B. Complete a frase a seguir. As palavras no aumentativo geralmente, não é sempre, geralmente terminam em ou. Então, quando as palavras estão no aumentativo, geralmente as palavras terminam em ou. Mais pra frente, a gente vai ver que tem umas palavras no aumentativo que não terminam em ou. Mas a maioria termina sim em ou, tá? Agora, você está pedindo para circular as palavras que não indicam aumentativo. Gente, a mesma coisa do diminutivo lá, quando terminava com inho, inha. Tem palavras com inho, inha que não estão no diminutivo. Mesma coisa do ão, tá? Aqui o amigão está no aumentativo, mas não quer dizer que todas as palavras que terminam em ão estão no aumentativo. Por exemplo, mão. Mão termina em ão, certo? Só que mão está no aumentativo ou mão é o normal da palavra? É assim que se escreve? É assim que se escreve, tá? Então por isso que eu falo pra vocês, não fiquem com isso na cabeça que todas terminam em ão, estão no aumentativo. Sempre pensa lá, mão, não, mão é o normal da palavra, então não é aumentativo. Amigão, amigão tá no aumentativo, porque o normal da palavra é amigo, tá? Então sempre se questionem e falem para vocês não se confundirem. Agora nós vamos circular as palavras que não estão no aumentativo ali. Então a primeira, cadeirão. Cadeirão está no aumentativo? Sim, porque o normal da palavra é cadeira. Mão. Mão está no aumentativo? Já vimos que não. É mão mesmo. Anão. Anão está no aumentativo? Não, porque o normal da palavra é anão, certo? Canção está no aumentativo? Também não, porque o normal da palavra também é canção. Feijão está no aumentativo? Também não, porque o normal da palavra também é feijão. Pezão, qual que é o normal da palavra de pezão? Pé, então pezão está no aumentativo, então vocês não vão circular esse. E vão fazer a linha de baixo sozinhos. Leiam as palavras e vejam qual não está no aumentativo e circular, tá? 5. Observe a imagem da casa de um gigante e escreva o nome dos objetos no aumentativo. Então tem a imagem lá da casa com numerozinhos, tá? Então lá embaixo vocês vão escrever, a número 1 já tá. Número 1 tem uma cadeira, tá? Como é na casa do gigante, é um cadeirão, tá? A 2 tem uma cortina. Como que é o aumentativo de cortina? Cortinão. 3 tem um tapete. Qual é o aumentativo de tapete? Tapetão. E assim por diante, tá? E a página 23, gente, é um joguinho para vocês fazerem, tá? Um jogo de trilha. Chama o pai, a mãe, o irmão, a irmã, quem tiver com vocês para brincar com vocês. Então, as instruções são as seguintes. Reúna-se em grupos de 3 ou 4 integrantes. Um dos integrantes destaca a trilha, enquanto os demais colegas montam os dados e os peões do material de apoio. Ele está falando aqui como se a gente estivesse na sala de aula. Então, vocês vão ter que fazer tudo a apostila de vocês. Destacar a trilha e montar os dados e os peões que estão no material de apoio. Nós vamos escolher um jogador para começar a partida. Então, ele deve jogar o dado de bolinhas e andar pelo tabuleiro com seu peão, conforme a quantidade indicada na face do dado virado para cima. Então, por exemplo, tirou lá 3 no dado, vai andar 3 casinhas. 4. Ao parar na casa determinada, o jogador deve jogar o dado de cores, tá? Se a face virada para cima for amarela, deverá falar o aumentativo da palavra escrita na casa em que parou. E se for verde, deverá falar o diminutivo. Por exemplo, eu tirei 3 no primeiro dado, andei 3 casas, parei na casa, vou dar exemplo, tá? Cadeira. E tirei a corzinha amarela, que eu tenho que falar o aumentativo. Falar o aumentativo. Então, qual que é o aumentativo de cadeira? Cadeirão. Qual que é o diminutivo? Cadeirinha.
tá? Então daí o jogador vai ter que falar aumentativo e diminutivo. Próximo, ganha a partida quem chegar primeiro no final da trilha. E depois vocês vão ter que registrar nesse espaço com linhas as palavras escritas nas casas em que você parou. Então aonde, já fica com a apostila. Aonde você parou, você já vai anotar a palavra que você parou e se você falou ela no aumentativo ou no diminutivo. E escrever aqui nessas linhas aqui. Beleza? E para vocês fazerem sozinhos como atividade, eu vou deixar o caderno de atividades. Caderno de atividades, página. Caderno de atividades, página 12 a 14. É só sobre aumentativo e diminutivo, tá, gente? Beleza? Então, a nossa aula é isso.